Respeitável público, sejam muito bem-vindos! Está no ar o primeiro episódio do Conectar-se deste semestre, um programa experimental da disciplina de Ateliê de Jornalismo para Televisão do curso de Jornalismo da Universidade de Caxias do Sul. No programa de hoje, vamos falar sobre o universo circense. O circo nasceu em outra época, na Idade Média. Nesse período, a arte circense morava nas esquinas, acompanhada de tambores e habilidosas acrobacias. Era algo de rebelde, de vagabundo que não tinha o que fazer. Até que um inglês comprou a ideia e juntou todas essas habilidades, formando o que hoje chamamos de circo. Para nos ajudar a desenvolver este amplo assunto, estão aqui com a gente Ramon Ortiz, de Porto Alegre, ele que é membro da Associação de Circo do Rio Grande do Sul. E também contamos com a presença da Michele e do Mica, mais conhecidos por Palhaça Pulguita e Palhaço Timbico, que vivem da palhaçaria há 5 anos e levam diversão com seu espetáculo Circolando por Aí. Bem-vindos, pessoal! Muito obrigado. Obrigado. Então, vamos começar conhecendo vocês, né? Como surgiu essa paixão pela arte, pelo circo? Nos bastidores, a gente já descobriu que vocês se conhecem, né? E essa amizade começou nesse meio. A gente pode começar contigo, Ortiz. Boa noite. Como Boa você noite. disse, eu já conheço Boa tanto a noite. Michele quanto o Mica, né? Eu comecei meus primeiros passos, vamos dizer assim, no universo do circo aqui em Caxias, apesar de hoje estar morando em Porto Alegre. Foi através do programa desenvolvido aqui mesmo na Universidade de Caxias do Sul, né, que se chamava Programa Cidadão do Século XXI. Esse programa, ele dava oportunidade para jovens e crianças, né, a terem contato com oficinas artísticas de maneira gratuita. Só que eu entrei de uma maneira alternativa, vamos dizer, no programa, porque eu cursava o curso de licenciatura em História aqui na universidade. E aí eu descobri que o programa contratava pessoas para dar oficinas, né, dentro do universo cultural e artístico. E eu já tinha uma experiência com o teatro escolar, quando eu fazia ali pela 7ª, 8ª série, dentro do Colégio Apolinário, né, que fica aqui próximo, inclusive, da universidade. Eu fiz parte de um grupo de teatro lá. E aí quando o programa do Cidadão do Século XXI abriu essa oportunidade de estagiários, né, darem as oficinas de atividades artísticas e culturais, eu me inscrevi como professor de teatro. Eu iniciei ali as atividades, na época eu devia estar com uns 19 anos, mais ou menos, e junto das oficinas de teatro, tinha oficinas de dança, oficinas de artes e tinha a oficina de circo, que acontecia no Teatro de Lona, né, que tinha lá na Vila Olímpica da universidade. Então eu acabava minhas aulas, né, dava as minhas aulas de teatro para os meus alunos e ia lá para o Teatro de Lona para começar a treinar e me encantei cada vez mais com o universo circense. Na época tinha um palhaço, né, o Palhaço Pirilampo, que foi o palhaço que desenvolveu um pouco dessa atividade aqui na cidade. E eu devo um pouco da minha introdução, vamos dizer assim, no universo circense a ele. Então ali foi onde a minha trajetória circense iniciou. Daí depois disso só foi crescendo e cada vez me envolvendo mais assim com o circo, e hoje eu vivo exclusivamente para essa arte. Uhum. E a tua história com o circo, Michele? Como começou? Então, eu faço teatro há um tempo já, sempre gostei das artes, né? E com o circo foi fazendo essas oficinas de teatro, estava acontecendo algumas oficinas também em Caxias do Sul, que eu acredito que inclusive deva vir desses projetos que aconteciam na UX, e alguns se formaram como oficineiros e passaram a dar essas oficinas, né? Então eu participei de uma oficina que estava acontecendo em Caxias, mas antes ainda também, agora lembrando aqui, né, eu estava fazendo faculdade de artes, sou formada em artes visuais, e sempre estudando sobre o teatro, né? E eu não me recordo o livro, mas que eu encontrei que o palhaço não é ator, o palhaço é. E a partir daquela frase eu comecei a me questionar, né? Porque eu estava trabalhando com teatro, já estava dando oficinas em alguns locais. E aí surgiu também uma das oficinas que eu acredito que me marcou, foi uma oficina que ia acontecer em Porto Alegre, que era a oficina de palhaçaria com Ivan Prado, que é um palhaço que trabalha com palhaçaria sem fronteiras, é muito bacana a oficina. Eu fui, me encantei, me apaixonei pela palhaçaria, e a partir daquele momento
digamos que eu disse, agora eu vou pesquisar sobre palhaço, né? E aí começou a surgir outros encontros no Brasil, que a gente começou em busca também, não só... Aqui em Caxias, na verdade, não acontecia muito, então a gente começou a buscar fora, a gente foi para um encontro que aconteceu em São Paulo, de palhaços, a gente foi para a convenção daí de circo, e a gente foi se encantando, buscando, pesquisando, né? Todos os meus trabalhos da faculdade eu tentava direcionar para o circo daí, né? Comecei também nas minhas oficinas, que eu trabalhava com criança com vulnerabilidade social, em várias entidades que aconteciam em Caxias. Não, vou começar a trabalhar colocando as artes circenses dentro das peças de teatro que eu montava para eles apresentar, né? Mas sempre buscando me aperfeiçoar, né? Sempre indo em busca de cursos. A maioria sai daqui, né? Vai para São Paulo, vai para outros... A gente foi para Minas, participar de vários cursos. E aí fui me apaixonando, continuei com a caminhada ali, entrei para pós em artes cênicas, o meu artigo também sobre palhaçaria, sempre estudando, né? E aí, nesse meio também surgiu da gente não trabalhar só com o teatro em si, e já que eu tinha a pesquisa da palhaçaria ali, sempre buscando e aprendendo, surgiu a companhia, né, companhia de dois, que é a companhia Espicula, né? Então, é palhaço, então vamos trabalhar pesquisando o palhaço mesmo, né? E aí surge o nosso espetáculo, a gente já está há 5 anos com ele, né? Sempre a gente acaba modificando às vezes, né? Acho que é isso. E estou buscando muito ainda, né? Aprendendo sempre. E tu, Mica? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Eu segui ela. Não, na verdade, eu sempre fui artista, assim, mas nunca tive essa perspectiva, o que eu vou ser quando eu crescer. Tipo, não sabia que eu ia me tornar um artista, mas eu sempre gostei de desenhar, eu tive uma banda, daí o circo, na verdade, veio que eu comecei a namorar ela, daí a gente participou dessas oficinas juntos, né? E daí eu comecei a fazer também, eu vi que eu tinha a malemolência, daí eu gostei, tipo, coisas que eu queria fazer na infância que eu não tive a oportunidade de fazer, né? Tipo, que nem as oficinas que ela dá no Criança Feliz, né? E, tipo, eu queria ter participado, mas eu fui sempre de brincar na rua, né? Então, a minha vivência foi com o circo mesmo, foi a partir dessas oficinas que a gente veio buscando e pesquisando. Muito bacana, pessoal. Agora, Ortiz, eu queria que tu nos explicasse um pouquinho como funciona a Associação de Circo do Rio Grande do Sul, né? Qual foi a motivação, assim, para criar ela? Tá. Na verdade, eu agora em 2019, vai fazer 14 anos que eu trabalho com circo, né? E o circo, ele tem muitas possibilidades, vamos dizer assim, de atuação. Eu me considero um artista circense, antes de mais nada, mas também me considero um gestor de circo, me considero um ativista, né, do circo. Eu digo isso porque a sociedade, assim, em geral, quando ouve a palavra circo, né, tem uma memória afetiva muito ligado ao universo da lona de circo e tal, da serragem, do picadeiro e tal, aquele formato clássico, né, que foi justamente o formato que foi inaugurado por esse inglês aí, o Philip Astley, né, que tu citaste ali no início da apresentação. E, enfim, esse tipo de circo tem uma determinada demanda, vamos dizer assim, para se estabelecer, né, para manter o seu estilo de vida nômade, né, a itinerância, vamos dizer assim, circense. Só que eu, né, assim como a Michelle, como o Mica e tal, nós vemos de outras linhas circenses, né? E aí a gente sente que tantas linhas diferentes têm demandas diferentes, né, para se colocar, vamos dizer assim, no mercado de trabalho e também se colocar na sociedade. Então, no final do ano passado, juntamente com representantes de diversas visões, vamos dizer assim, de circo, né, eu me enquadro hoje dentro de uma linha um pouco mais contemporânea ou até neoclássica, vamos dizer assim, do circo, né? Mas tem outras linhas, como o circo corporativo, como o próprio circo de lona, o circo de rua. Então,
são várias linhas, né, e cada uma tem o seu objetivo ali e precisa se afirmar, né, dentro da sociedade e do mercado de trabalho. Então a Associação de Circo surgiu no ano passado dessa união de diferentes pessoas que representam essas diferentes visões de circo, para que a gente pudesse bolar estratégias, né, que colocassem o circo em maior evidência, tanto socialmente, quanto economicamente e principalmente politicamente. Além da Associação de Circo, eu também sou o diretor de circo do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Rio Grande do Sul, né? E a gente notou que de uns anos para cá, assim, politicamente, né, as artes e a cultura em geral têm perdido muito espaço no que se diz a financiamento público, né? A disponibilidade de recursos públicos. Então a gente busca ferramentas para dialogar com o Estado, né, para que o Estado reconheça a atividade circense como uma atividade cultural que promove um bem, né, de valor, assim, um patrimônio para a sociedade, e que esse bem ele necessita em alguns momentos de um aporte, né, financeiro do Estado. Então a Associação de Circo tem um objetivo de fazer esse tipo de intermediação assim, com o poder público, né? E também tem o objetivo de colocar o circo em evidência para o mercado de trabalho, né? Como eu disse, são várias linhas, né, que o circo atua, né? Não é só o circo de lona especificamente, né? Tem o circo corporativo, tem, né, como eu dei os outros exemplos e tal. E a associação é uma ferramenta, então, né, para o artista circense e para toda a comunidade que se envolve com o circo, né? Quando a gente fala de circo, não é só o artista circense, mas a gente tem professores de circo, a gente tem pessoas que trabalham na técnica, na luz, no som, na contrarregragem, na bilheteria. Então, o circo ele é uma economia que movimenta muitas pessoas, que gera renda para muitas pessoas, e esse tipo de conhecimento é um conhecimento que está muito restrito para nós que estamos dentro do universo do circo. Então, a associação ela surge principalmente com esses dois objetivos: dialogar com o poder público para lutar mesmo por recursos públicos para a nossa categoria e também dar maior visibilidade para a atividade circense e para a sociedade em geral. E para ti, Michele, como profissional da área, né, qual o benefício assim, de ter uma associação de circo aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho super importante, inclusive eu faço parte também, né? A gente também tem a questão do colegiado também de circo, que tem no Rio Grande do Sul, né? Caxias, por exemplo, a gente se sente, como é que eu posso te dizer, assim, são tão pouquinhos, uma cidade tão grande, né? E aí entra essa questão, quantos que não gostariam de estar fazendo circo, talvez, mas que tem esse certo receio, eu diria, mas eu vou conseguir, ainda mais agora que está acontecendo em questões políticas, um monte de coisas, né? Sempre foi difícil, mas tá um cenário complicado, eu diria, né? E a associação vem com esse, eu diria que para apoiar, para estar ali, né? Para estar te auxiliando se tu precisa, né? A gente também foca que a gente trabalha super independente também, né? Além de editais e tudo, a gente está sempre ali e está batendo na porta e está indo atrás, e hoje eu vim conversando com o Mika, a gente disse, é uma resistência, né? E a associação vem para ajudar, né? Eu acredito totalmente, assim. Ortiz, tu disse também que é professor, né? Que já trabalhou, já atuou em projetos sociais e hoje trabalha em uma grande escola particular lá em Porto Alegre, né? Como tu percebe, assim, a diferença entre esses dois ambientes? Na questão de metodologia, participação dos alunos, evolução deles? Eu trabalhei em alguns projetos sociais, né, inclusive aqui em Caxias, eu trabalhei na Fundação de Assistência Social, foi onde eu conheci a Michele. E lá na região metropolitana, então quando eu fui para Porto Alegre, eu também trabalhei num projeto desenvolvido pelo SESI na cidade de Cachoeirinha. Foram os projetos sociais que eu trabalhei, ao todo dão mais ou menos uns 5 anos que eu trabalhei dentro de projetos sociais como professor. E hoje eu trabalho como professor de circo no Colégio Anchieta, então, em Porto Alegre. São dois públicos totalmente diferentes, né? E aí o circo vai acabar sendo uma ferramenta utilizada de maneiras diferentes por eles, né? Quando eu estou dentro de um projeto social, o circo ele tem, para mim, né, um papel muito mais de um resgate, vamos dizer assim, daquela comunidade, né? Trabalha muito com a própria autoestima, né, dos usuários, vamos dizer, desse sistema, né, de assistência social. E também tem uma possibilidade até profissionalizante ali, né,
colocada para aquelas crianças, né? Muitas vezes a gente até debatia, eu mesmo debatia junto com os gestores da assistência social, que sempre levavam uma visão do circo como um aspecto mais lúdico e recreativo, né? E eu sempre coloquei isso, que tipo, o circo tem uma possibilidade de fazer com que esses usuários no futuro possam trabalhar com isso, sabe? Então é uma ferramenta que a gente pode desenvolver valores profissionais ali, né? Então, quando eu estou trabalhando com essa população, né, de vulnerabilidade social, eu sempre levo essa abordagem, tanto de resgate, né, de proteção, porque tem essa coisa de tu estar envolvido dentro de uma oficina artística, tu tá trabalhando, né, o teu corpo, tá trabalhando tua mente, tu vai estar muito mais preparado, né, no caso da criança, do adolescente, muito mais preparado para enfrentar uma realidade de violência ou de abuso de drogas, né? Porque tu tem uma rede de proteção ali, a assistência social faz isso e o circo tem um papel importante nisso, né? As oficinas artísticas no geral e também com essa perspectiva de que isso pode ser profissionalizante, né? Pode vir a ser uma forma de trabalho para essas crianças e adolescentes. No colégio particular, a realidade é muito diferente, né? Porque eles não têm, né, nenhum desses problemas, né, que tem dentro de uma comunidade de periferia. Então, quando eu estou num colégio particular, a minha oferta ela é mais no sentido de oferecer uma experiência, né, para essa criança, para esse adolescente, do universo circense, né? O que vai também gerar autoestima, o que vai também gerar para essa criança uma integração, né, a socialização com as outras crianças e adolescentes, né? Mas assim, a experimentação do universo circense de uma classe alta, né, ela é muito diferente da experimentação de quem está numa situação de vulnerabilidade social. Então, são abordagens diferentes, mas que fazem com que o circo atinja uma relevância em ambas as populações. Uhum. Ainda sobre o assunto aulas de circo, a nossa repórter Taene Irigoyen foi acompanhar algumas delas para nos trazer um outro olhar sobre as modalidades usadas no circo. O tecido acrobático é uma antiga atividade circense que saiu do picadeiro, se espalhou pelo mundo e invadiu desde academias a centros culturais. Caxias do Sul também aderiu à atividade, que é realizada em um tecido duplo, preso a uma altura que varia de 5 a 12 metros. Ali são realizados diversos movimentos, mas a elegância da prática só é conquistada com muito empenho. Então aceitei o desafio para mostrar que ficar nas alturas não é tão fácil quanto parece. Há quem diga que o tecido acrobático só é usado no circo. Pode ser que no passado a sua única finalidade fosse artística, mas hoje profissionais nos mostram que as aulas de aéreo podem ser uma ótima alternativa para quem busca praticar atividade física fora do convencional. O circo em si, né, ele é uma atividade muito completa. Eu acho que não só para a parte física, com certeza, né, para o físico, porque ele exige muito, exige força, exige coordenação. A gente usa todos os membros, todos os músculos, mas eu acho que ele também é um exercício para a vida. Unindo resistência, equilíbrio e coordenação motora, esse esporte chama a atenção de muitas pessoas que buscam aliar diversão, magia e exercício em uma só modalidade. Andriele pratica a atividade há mais de 2 anos. É uma força totalmente diferente, a gente não costuma ativar a musculatura que usa no tecido em outras atividades. É bem interessante porque toda aula tu vê uma evolução. O circo social é outra possibilidade da arte circense ser desenvolvida, com foco em crianças e jovens em situação de risco. Por meio de atividades lúdicas e de uma abordagem dinâmica, as aulas de circo do professor Trovão permitem que os alunos se descubram e superem os seus medos. O circo ele vem, né, com essa ideia, né, de trabalhar o lado social dos alunos, né? Essa metodologia que é mais voltada, né, com a prática de circo, mais recreativa, né, para eles conhecerem as atividades, né, e não para se tornarem artistas, né? É uma ideia bem lúdica, né? Brincar com o circo. A atividade circense pode ser inserida na vida das crianças a partir dos 3 anos de idade. E a continuidade da prática depende apenas da dedicação e da força de vontade do aluno.
Que incrível, Taina! A gente sabe que todas essas atividades e treinos, né, exigem muito do nosso corpo. É necessário ter muita resistência física e disciplina, né? Então, Michele, como tu percebe esse viés das atividades circenses como o exercício físico? Eu acho super, como é que eu posso dizer, assim, não seria a mesma pessoa se eu não estivesse praticando tudo isso, né? Eu tenho 30 anos já, então eu acredito que eu estaria com esses dias até a gente comentou, nossa, eu tenho que treinar mais porque eu estou me sentindo sedentária, porque tu tá ativo, entendeu? Independente de eu estar fazendo um tecido, ou eu estar, como é que eu posso dizer, fazendo uma lira, aéreos, né? Às vezes a gente está fazendo até o próprio malabares, sabe? A questão da coordenação motora, é super importante, assim, as crianças se desenvolvem totalmente diferente, assim, do que daquelas que não fazem, acredito eu. Inclusive, o que ele comentou antes aqui também, se eu tivesse feito isso criança, né, se eu tivesse participado de aulas circenses, se eu tivesse tido essa oportunidade, né, a questão até do meu corpo talvez estaria melhor ainda, assim, no sentido físico, assim, né. É um desafio e tanto, né? Mica, tu comentou, né, nos bastidores, assim, que tu já trabalhou na rua, né? Então, como é trabalhar na rua com a arte circense, assim? É muito diferente do espetáculo que tu tem com a Michele? É bem diferente. Na rua tu tá exposto, né? A galera que te fala coisas, vai trabalhar vagabundo, sei lá, fecharem o vidro na tua cara, mas tu tá ali expressando do jeito que tu gosta, que tu veio ali para fazer, que não importa o que os outros falem, tu vai estar ali colorindo o dia de alguém que talvez está depressivo ali e fica feliz. Tem gente que não valoriza, né? Mas tem bastante gente que valoriza e tem que acreditar nisso, que a arte é, acima de tudo, também resistência, né? E eu, como palhaço, acredito nas liberdades, né, do palhaço, que é uma delas é física, que tu pode estar trabalhando onde tu quiser, a cognitiva, né, que tu não precisa ser melhor que ninguém, só basta ser tu mesmo. E qual é a outra? A econômica, que tu trabalha, tu faz o teu trabalho e tu recebe por aquilo, nada além daquilo, né? E eu acredito que nenhum outro artista tem essa liberdade. Acredito que é o palhaço, né? Que é mais nossa linha de pesquisa, tem essas liberdades, né? É muito bacana, né? É um jeito de levar arte a quem talvez não teria acesso a ela no dia a dia, né? Às vezes é tão corrido pra gente. E acredito que a arte circense, ela vem mudando muito ao longo do tempo, né? Como eu falei lá no início, ela começou com o circo tradicional, mas hoje em dia não é só desse jeito, né? Como tu analisa essa mudança, assim? Hoje em dia, que nem o Ramon falou ali, que nem ele falou que as pessoas associam, o circo é o circo de lona. Não, hoje em dia tá na rua, tá no malabares, tá num... Não é só circo de Solé que existe na vida, né? Tá na rua ali, o cara fazendo malabares na rua, ele tá fazendo circo. E a gente, apesar de não ter nascido no circo, não ter estendido uma lona, a gente é do circo, porque a gente se vê assim, a gente trabalha com isso, com palhaço, é isso, né? Mudou bastante mesmo. E eu acho que isso vem a renovação, né? Porque se o circo não se renova, ele acaba. E é, mais uma vez, a resistência que está aí, né? Tipo, vai modificando. Tá na rua, daqui a pouco não pode mais na rua. Tem que inventar outra coisa. Acredito que é isso. Então, o papo está muito bom, mas vamos precisar nos despedir da Michele e do Mica agora. Mas, quem sabe, até o final do programa eles retornam. Muito obrigada pela participação. Quer aproveitar para divulgar as redes sociais? Sim, claro. Vocês conseguem encontrar, então convidar o pessoal para curtir o nosso Instagram, é Cia Espicula, C-I-A-E-S-P-I, né, C-U-L-A. Companhia Espicula, a gente tem a fanpage, a gente tem o Instagram também. A gente, em breve, eu acredito que vai estar apresentando aqui em Caxias do Sul, que é onde a gente mora, né? Aí fica o convite para o pessoal. Geralmente os espetáculos são abertos na praça, no parque, na rua, né? Então acompanhem nós, né?
Somos artistas aqui de Caxias, numa cidade de 500 mil habitantes, trabalhando com arte circense. A gente também ministra oficina de arte circense, então fica o contato e o convite para o pessoal nos acompanhar. Obrigada pelo convite também. Nós que agradecemos. Agora vamos para um rápido intervalo, mas fiquem ligadinhos porque na volta teremos uma matéria sobre as famílias circenses. A nossa equipe passou um dia com o pessoal do Circo Fantástico que estava em Bento Gonçalves. Considerem imperdível. A produção do intervalo é dos nossos colegas do curso de Publicidade e Propaganda aqui da UFS. Fiquem com a gente! Estamos de volta com o programa Conectar-se. O tema de hoje é o universo do circo. Estamos aqui com o Ramon Ortiz, que é membro da Associação de Circo do Rio Grande do Sul. Já conversamos também com os artistas circenses Michele e Mica, que logo voltam para fazer uma surpresa para a gente. E, para falar um pouco sobre o circo tradicional e sobre a rotina das famílias que viajam com ele, fomos até Bento Gonçalves para passar um dia no Circo Fantástico. O Circo Fantástico percorre o país há mais de 20 anos. O grupo, formado por cerca de 50 pessoas, fica em média um mês em cada município. Nesse semestre, visitaram as principais cidades da Serra Gaúcha. O circo é formado por 6 famílias e alguns integrantes solteiros. Cada um desses núcleos tem sua habitação, que pode ser num trailer brasileiro ou americano, num ônibus ou até numa carreta sob medida, como é o caso de uma das moradias que visitamos, que possui todo o conforto possível. Aqui é como se fosse uma cidade sobre roda. Aqui tem, digamos, a gente tem ligação de água, ligação de luz, tem o dono do circo como se fosse o prefeito da cidade. A maioria das pessoas nasceu no circo e segue a tradição, mas o palhaço Machichinho tem uma história pra lá de especial. Minha história é bem interessante. Eu acho que se for escrever, dá um roteiro de cinema ou de novela, porque eu, aos 20 anos, entrei em circo, não conhecia meu pai, vim conhecer meu pai aos 20 anos de idade. Aí comecei a ser palhaço com ele e estou aí nessa vida até hoje. A filha de Machichinho, Carlênia, nasceu no circo, mais precisamente dentro de um trailer. A vida dela, assim como a de muitas outras pessoas, sempre foi dentro de um grande quintal de circo. Quando eu era criança, eu trabalhava em circos que ainda tinha animais. Ainda tinha animais no circo. Então, tipo assim, a minha infância inteira eu era acostumada a ver elefante, cavalo, camelo, tudo isso pra mim era normal. Mas o dia que eu vi uma galinha, eu achei sensacional. Falei, meu Deus, olha uma galinha. Nunca tinha visto uma galinha na minha vida. Por mais que pareça coisa de outro mundo, no circo a rotina segue um ritmo comum. As crianças e os adolescentes vão à escola, que costuma ser particular por conta da situação diferenciada em que vivem. Em cada mudança de cidade, uma nova escola e novos colegas. Acaba notando um pouquinho de diferença por exemplo, tá pegando um conteúdo de uma escola e na outra tá pegando um outro conteúdo da mesma matéria. Então, às vezes tá mais atrasado, às vezes tá mais adiantado, mas é questão de costume mesmo. Entrar num espetáculo é um grande sonho, por isso desde cedo os treinos fazem parte da rotina. Tudo que você já imaginar eu já tentei, só que eu sempre tive a inspiração do meu pai, que sempre foi malabarista, então aí eu fui fazer algo diferente, que foi o malabares de rebote. Eu comecei lá pelos 7, 8 anos a começar a fazer o Globo da Morte com a bicicleta. Aí é um pouquinho mais difícil, por causa que quando você é mais novo você tem que dar bastante mais pedalada, né? Eu sou a terceira geração, né, de circenses, da minha família. Isso já começou lá com meus avós, né, no Globo da Morte, aí passou para o meu pai, aí passou para mim e agora eu estou passando para o Olemar, que é meu filho, e para a Sofia, que é minha filha. É impressionante, porque
de tantas coisas que eu poderia ser na minha vida, eu vou escolher ser globista. Não é muito fácil, mas dá. Os motoqueiros do Circo Fantástico me desafiaram a ficar dentro do Globo da Morte enquanto uma moto gira. Vem comigo viver esse desafio? A Yesha, assim como os outros, começou a treinar muito cedo. E como sua preferência foi o contorcionismo, hoje ela precisa lidar com algumas restrições. Eu faço desde os 6 anos, então é muito tempo fazendo, muitos anos. Então, querendo ou não, tudo que é demais acaba machucando, né? Não é bom fazer demais. E eu descobri que eu estava com uma hérnia nas costas, machuquei, hoje estou tratando. A versatilidade é característica essencial dos circenses. Num espetáculo, muitas funções são necessárias para que corra tudo bem. E, na verdade, tudo começa muito antes da instalação da estrutura. A gente tem que ter no mínimo uns 20 dias a 30 dias antes, indo na cidade várias vezes para negociar terreno, para negociar a prefeitura, para tirar o alvará do bombeiro, o alvará da prefeitura, vigilância sanitária, toda a documentação necessária para tirar um alvará que todas as pessoas tiram, o circo tira mais ou menos 12 vezes ao ano, né? Quando o sol começa a desaparecer e a lua surge, é o momento em que a magia acontece. As pessoas que há pouco conversaram com a nossa equipe estão fazendo piruetas no ar. Outras pintam o rosto para alegrar o público. Todos se envolvem, seja na venda, na iluminação ou no espetáculo. E assim vão seguindo, de cidade em cidade, trazendo alegria e emoção ao público. Realmente, foi uma aventura e tanto. A gente passou um dia no circo e já voltamos exaustas para casa. Acho que não poderíamos fugir com o circo, mas quem sabe, né? Como a gente viu nessa reportagem, né, a arte circense ela costuma ser passada de geração em geração. Teu filho já está seguindo teus passos, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Pois é, apesar da gente, eu, né, particularmente, não ser filho, né, de um artista circense, não seguir essa tradição, meu filho já está ali aos poucos brincando um pouco de mágica, então eu tenho amigos mágicos, obviamente, né, e eu sou malabarista, né, mas claro que ele foi mais pro lado da mágica, porque, né, vamos deixar assim. E aí meus amigos ensinam truques, então ele já chega para os colegas dele, já mostra truques de mágica, e ele gosta muito de música, né, então ele pegou o violão, assim, e rapidamente ele aprendeu a tocar. Eu até sabia tocar um pouco de violão, né, mas ele me superou, assim, em menos de um ano, ele superou o que demorei 10 anos para aprender, mais ou menos. Então, sim, já tá dando os seus passos também como artista. Eu fico muito feliz com isso, né? E, independente do que ele escolha, né, para a vida, acho que o contato da criança, assim, com a ludicidade, com a arte, tem um diferencial, assim, para a vida toda, né? Claro, com muito certeza. importante, né? E, assim, para ti, qual é o nível máximo que um artista circense almeja estar? Essa é uma pergunta bem... é uma pergunta bem individual, na verdade, né? E claro, hoje a gente tem a grande referência do circo, é inegável, que é o Cirque du Soleil, né? Com certeza os melhores artistas tecnicamente estão lá, né? Estão lá. Eu tive a oportunidade de, quando o Cirque du Soleil esteve em Porto Alegre com o espetáculo Corteu, né? Eu visitei as instalações do Cirque du Soleil, inclusive conheci lá os artistas, treinei junto com os artistas. Foi uma experiência muito bacana, né, de conhecer esse tipo de estrutura, que é uma estrutura que aqui no Brasil é impensável, assim, porque é uma estrutura enorme, com artistas, com maquiadores, né? Como a gente viu ali na reportagem, os circos brasileiros, eles são circos de família, né? Então a família circense, ela é responsável por todo o sistema do circo. Então o artista tá lá, a artista lá maquiada, linda, glamurosa, fazendo tecido ou trapézio e tal, e aí dá um intervalo, ela vai lá para a pipoca e vai vender a pipoca, né? É um nosso modo de trabalho no circo brasileiro é basicamente esse. A grande maioria dos circos trabalham dentro desse espectro familiar, assim, né? E o Cirque du Soleil é uma indústria, né? Ali tu tem quase... No espetáculo Corteu, que é o espetáculo que eu visitei, a gente tinha quase 300 pessoas envolvidas, né?
e a lona de circo tinha capacidade para 1.800 pessoas. Eles ficaram 45 dias em Porto Alegre e os 45 dias de lotação máxima, né? Então, claro que um artista que hoje tecnicamente superior, ele vai buscar o Cirque du Soleil, né? Mas para os demais artistas, como eu, né? A gente vai buscando estratégias, né? A gente vai buscando estratégias de viver com isso e tal. E hoje eu me encontro assim numa condição, né, tecnicamente, que eu acredito, claro que eu ainda tenho muito para evoluir. Acho que o artista ele jamais pode se acomodar, né? Ele tem que estar sempre buscando, se desafiando, saindo da sua zona de conforto e tal. Mas eu tô assim num estágio assim de vida e tal, com a minha carreira, assim, que eu vejo um caminho assim pela frente que me dá um certo dizer assim, olha, acho que tô indo no caminho certo, sabe? Tá bacana. Mesmo com alguns percalços no caminho, sabemos que a essência do circo é a magia, a alegria e o encantamento. Com o texto da nossa colega Eliana Santos, demos voz ao circo na crônica Respeitável Público, o show tem que continuar. Sou feito de magia. Nasci para fazer sorrir, encantar, prender o fôlego, suspirar. Desperto sentimentos, os mais variados, desde medo à alegria e mesmo dor. Tenho o poder de produzir lágrimas. Vejo seguidamente elas rolando de rostos jovens e dos não tão jovens assim. Mesmo os mais durões não resistem às palhaçadas ou aos movimentos delicados que acontecem dentro de mim. É fato, eu toco as pessoas de alguma forma. Às vezes, é uma lembrança doce da infância que absorve o espectador. Outras vezes, é sentir que a vida é mais leve e simples quando interpretada de forma lúdica. E outras vezes, é apenas uma oportunidade para extravasar as emoções e tensões que o cotidiano acumula no peito. Muitas batalhas enfrentei. Na verdade, ainda enfrento. Não é fácil competir com esse mundo de infinitas opções de entretenimento. Rádio, TV, internet, games. Mas a gente tenta. Sou teimoso. Acredito na magia que essas coisas aí não dão. Acredito no brilho do olhar da criança ao suspirar encantada com as surpresas contidas na cartola do mágico. Acredito no sorriso tímido do senhor idoso que admira a coragem do jovem motoqueiro no globo da morte. Acredito na emoção dos meninos ao verem a bela moça concentrada andando em cima de uma corda bamba que parece encarnar a leveza de uma pluma. E acredito, como acredito na alegria, nas gargalhadas que fluem, que brotam, que surgem de todos que se deixam tocar pelas confusões e palhaçadas daqueles seres sensíveis e simpáticos que conseguem trazer graça ao cotidiano, rindo da vida e fazendo trapalhadas. A alegria, sim, ela me resume. Sou o que sou pela alegria que desperto. Quem vem a mim busca alegria, magia, diversão, encanto. Sou infância, sou longevidade, sou presença, sou um momento em um mundo feito de fragmentos. Respeitável público, eu sou o circo e afirmo, pela arte, pela cultura, pela magia, pelas crianças, jovens e idosos, o show deve continuar. Com certeza, o show deve continuar. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Agradecemos a ilustre presença do nosso convidado. Muito obrigado, Ortiz. Quer aproveitar para divulgar a página da Associação de Circo? Claro, eu agradeço muito o convite de estar por aqui, né? Para todo artista circense ou pessoas que trabalham com circo, né? A associação está aí, então, para dar esse suporte, para dar apoio, para lutar junto, né, com a nossa categoria. No Instagram é @associrco e no Facebook a nossa página é da Circo Sul, né? Também já vou aproveitar e divulgar um pouco das minhas redes, né? Então, quem quiser seguir um pouco do meu trabalho é @orramonster e eu lancei um projeto novo agora há poucas semanas e tal, chamado Circo WOW, que é Circo WOW.
É um circo mais voltado para o ambiente corporativo, né, onde a gente está levando essa arte circense para ambientes de tensão, assim, né, empresarial e tal, mas que tenta abrilhantar um pouco e quebrar um pouco essa tensão dentro do ambiente de trabalho. Muito obrigada. Obrigado. E para encerrar o nosso programa com chave de ouro, convido a todos para prestigiarem a apresentação dos palhaços Pulguita e Timbico. Até a próxima, pessoal!